Vamos iniciar a nossa aula de análise combinatória fatorial falando de uma situação-problema. Vamos colocar aqui uma situação que diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes podemos organizar N lápis no estojo com N lugares? Aí você pode perguntar, mas N lápis e N lugares, professor, como é isso? Toda vez que você quiser generalizar uma situação, você usa o termo N. Esse N está relacionado aos números naturais. Então, quando eu coloco N lápis e N lugares, nós vamos fazer uma análise na situação desde o menor valor até um valor provavelmente máximo. Então, qual seria a primeira situação? A primeira situação seria que você tem um estojo com um lugar e tem apenas um lápis para colocar nesse estojo. Então, aqui, gente, nós temos para esse lugar apenas uma opção, ou seja, nós temos uma maneira só de colocar um lápis nesse estojo. Então, nós temos aqui uma possibilidade. Se você tiver aqui um estojo com dois lugares e tiver dois lápis para colocar nesses dois lugares do estojo, você tem aqui para esse primeiro lugar, você tem duas opções. Você pode colocar o lápis vermelho ou o lápis rosa. Se você colocar um dos dois nesse primeiro lugar, o segundo vai sobrar só uma opção. Então, pelo princípio da contagem, isso aqui vai ser 2 vezes 1, 2, que são duas opções que nós temos para esse caso. Agora, vamos imaginar que nós temos um estojo com 3 lugares. E aqui nós temos exatamente 3 lápis. Observem aqui que para a primeira posição aqui no estojo, o primeiro lugar, nós temos 3 opções. Você pode colocar o lápis vermelho, o rosa ou o amarelo. Se você alocar um desses 3 no primeiro lugar, vão sobrar 2 opções para o segundo lugar aqui no estojo. Aí, colocando um aqui no primeiro e no segundo, sobra apenas um lápis para alocar no último lugar. Pelo princípio da contagem, isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Você tem 6 possibilidades para esse caso de 3 para 3. Vamos imaginar agora que nós temos um estojo com 4 lugares. E aqui nós temos exatamente 4 lápis. Para esse primeiro lugar, nós vamos ter 4 opções. Você pode colocar o vermelho, rosa, amarelo ou verde. Se você alocar um deles nesse primeiro lugar, vão sobrar 3 opções, 3 lápis para serem colocados no segundo lugar do estojo. Colocados um aqui no primeiro e no segundo, sobram 2 lápis para o terceiro lugar e aí sobram um lápis para o último lugar. Pelo princípio da contagem, isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, ou seja, 24 maneiras diferentes de organizar esses 4 lápis em 4 lugares no estojo. Mais uma situação, nós temos agora 5 e temos aqui 5 lápis. Para esse primeiro lugar aqui do estojo, nós temos 5 opções. Você aloca um aqui, sobram 4 para o segundo lugar. Tem 2 aqui já no início, sobram 3 para esse terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Pelo princípio da contagem, você vai ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Então, o que a gente pode observar aqui? Vocês podem observar que cada vez que você vai aumentando um lugar e uma quantidade de lápis, você vai fazendo multiplicações de números cada vez menores. Começa no maior e vai diminuindo até que chega em 1. Todos eles são assim. Um lápis, 2, começa no 2, termina no 1. 3 espaços no estojo para 3 lápis, você começa no 3, termina no 1. 4 espaços no estojo, começa no 4, termina no 1. 5 espaços para 5 lápis, começa no 5, termina no 1. Então, nós podemos generalizar isso aqui. Vamos ver de que forma essa situação problema pode ser generalizada. Nós temos aqui, simulando que nós temos aqui N lugares no estojo. São N lugares, tá? Um número qualquer. E nós temos aqui também N lápis que você vai colocar em N lugares do estojo. Então, o que acontece? Sempre começa no número total de elementos que tem aqui. Se o número de elementos aqui é igual a n, nós vamos começar com n. E o número que vai multiplicando depois, observem que é uma unidade a menos do que a anterior. Se aqui for n, aqui vai ser n menos 1. Aqui vai ser n menos 2, porque é em relação ao primeiro. Aqui vai ser n menos 3, porque é em relação ao primeiro. Depois n menos 4, n menos 5.
E lá, o que nós observamos na situação problema? Todos terminam no 1. Então, sempre começa no número de lugares que tem no estojo e sempre termina em 1. Então, nós generalizamos a situação problema. Isso aqui nós vamos dar o nome de N fatorial. Tá certo, gente? Aí, alguma pergunta que poderia surgir. E se eu tiver a situação de 0 estojos e 0 lápis? Nesse caso, nós vamos ter um 0 fatorial que é igual a 1. Por que 1, professor? Porque uma situação em que você não tem nenhum estojo, não tem nenhum lápis, só pode ser uma possibilidade. É uma situação só em que você não tem estojos, nem lugares e nem lápis. Então, 0 fatorial é 1. E esse número, essa igualdade, nós vamos ter como uma definição, tá? Que sempre nos livros eles colocam que, por definição, 0 fatorial é igual a 1, por esse motivo aqui. Então, 1 fatorial vai ser igual a 1, colocando aqui 1, ó, já que termina em 1, é o próprio 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, ó, 2 aqui, aí vem 2 menos 1 que dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando aqui dá 120. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Dependendo do valor do n que você coloca aqui, ele vai começar sempre no valor que está determinado para n e sempre termina em 1.